Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 Horas, para nós darmos continuidade a esse estudo que já se tornou um compromisso do nosso fim de semana, que é o estudo da obra Sinal Verde, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de André Luiz. Hoje, em razão de compromissos familiares, não realizamos o estudo no seu horário habitual, às 10 horas da manhã, mas estamos aqui às 8 horas, como combinado, como avisado, como deixamos esclarecido, tanto em nosso feed de notícia como em nosso story, para conversarmos sobre um dos capítulos que eu acho fundamentais dentro dessa obra. Essa obra que tanto nos instrui, que tanto tem os seus capítulos que orientam o nosso dia a dia. Quando André Luiz vai conversar conosco sobre as divergências, isso é essencial para a condução dos nossos passos, para a condução da nossa vida, em especial no que diz respeito aos momentos transformadores que estamos vivendo. Então você meu amigo, você minha amiga que está conosco, convide outras pessoas para que está nesse momento. Envie essa live à sua lista de contatos, seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, porque é um tema que eu garanto a todos vocês. Um tema que será impactante para o desenvolvimento das nossas atividades em âmbito profissional, em âmbito familiar, para a condução da nossa vida como um todo. Boa noite para a Janice, boa noite para o Robson, boa noite para a Bianca, boa noite para o Arley, que são irmãos muito queridos, que estão sempre conosco aqui. Você que está vindo pela primeira vez, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Espero que goste do estudo, espero que goste da forma como o estudo é conduzido. Boa noite para o Paulo, boa noite para a Lu Graciano, boa noite para a Renata Saldanha. É uma alegria ter todos vocês aqui. Espero que já tenham compartilhado essa live. E a nossa metodologia é uma metodologia muito simples. Boa noite, Mara, tudo bom? Primeiramente, nós fazemos a leitura de todo o capítulo, o Arley está dizendo que não está ouvindo o som. Mais alguém está com esse problema? É só o Arley? Por favor, deem a mim o feedback se estão ouvindo o som ou se não estão ouvindo, ok? Que o Arley colocou que não está ouvindo, mas eu quero saber se é um problema só com ele. O nosso querido amigo lá do perfil Estudante Espírita, amanhã nós estaremos em uma live com o querido amigo, às 19 horas. Hoje nós vamos conversar sobre a comunicação espírita nas redes sociais. Um bate-papo muito aberto, muito tranquilo, e esperamos todos vocês por lá, tá bom? Excelente, então está confirmado, está todo mundo ouvindo. Vamos dar continuidade. Primeiro a leitura, e depois nós voltamos item a item, fazendo os comentários e contamos com a participação de todos. Eu quero aqui observar a opinião de todos, eu quero aqui observar os comentários, eu quero que a gente construa o conhecimento aqui em conjunto, tá bom? Divergências. Sobre as divergências, André Luiz irá nos ensinar o seguinte. Prestem bastante atenção. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base do entendimento fraterno? Sim. Polemizar? Não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos, na desincumbência dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário, para sermos fiéis às realidades essenciais. Se alguém diz que pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante
argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. E, meus amigos, eu tenho a certeza que aqueles que prestaram atenção na leitura de forma atenta, meditativa, já observaram que é um dos capítulos mais belos que analisamos até aqui, que é um dos capítulos com ensinos mais profundos, que é um dos capítulos mais impactantes para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação, para a modificação das nossas estradas, dos nossos passos. Vamos lá. Primeiro ensino de André Luiz. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes. E por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Isso que nós chamamos de exercício de empatia. Entender que temos pensamentos diferentes, que não estamos todos na mesma página, que a nossa forma de ver o mundo é muito diferente da forma do outro ver o mundo. E a forma do outro enxergar a realidade em que vive é muito diferente da nossa. Porque a realidade que o outro vive é diferente da nossa. Porque o conjunto de informações que originou, que construiu as nossas personalidades é diverso. É por isso que nós temos pontos de vista diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Dentro da própria casa, os moradores, os habitantes de uma mesma casa, de uma mesma família, não são iguais a ninguém. Nós somos individualidades, e aqui perdoem o pleonasmo, nós somos individualidades muito particulares. Cada um com a sua história, cada um com a sua estrada, da qual é responsável. Cada um com a sua parcela de contribuição nesse universo. E entender que o outro é diferente, que o outro tem uma forma particular de pensar, de agir, de se comportar, auxilia-nos a não criarmos tantas divergências, tantas discussões estéreis. O convite que eu faço a todos os que estão aqui, que estão nos acompanhando, ou que vão nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. Passe a observar o outro entendendo que não somos iguais. Passe a fazer esse exercício de empatia. Coloque-se um pouco mais no lugar do outro. Quando nós tivermos um movimento de crítica, de julgamento com relação ao outro, vamos realizar o seguinte exercício. Se eu estivesse no lugar do outro, nas mesmas condições que o outro enfrenta, com a mesma história de vida, na vida presente ou fora dela, que o outro possui, eu me comportaria de forma melhor? Ou talvez estaria caindo em precipícios ainda mais profundos? Empatia? O Robson nos trouxe uma frase aqui maravilhosa. Cada um com seus sapatos, cada um com seus calos. Um ditado indígena, Apache, norte-americano, que você vista os calce, aliás, que você calce. Eu desejo que você calce os meus mocassins. Se nós estivermos ou estivéssemos calçando as alpercatas, as sandálias, os sapatos do outro, como estaríamos nos comportando? Portanto, é o entendimento inicial a que André Luiz nos convida. Perceber, compreender que o outro tem uma realidade própria. Um pensamento que é dele e que diverge do nosso. E a beleza do mundo está nas diferenças. Percebam, o mundo uniforme em pensamento é o que querem as grandes ditaduras. Que as pessoas raciocinem e pensem de acordo com um. Sem questionar. Sem trazer a sua opinião.
sem trazer o seu modo de enxergar as situações. A beleza do mundo está nos pensamentos diferentes, no respeito às diversas formas de se manifestar, as diversas formas de agir, de sentir, de compreender. E aí sim nós vamos crescer. Pense bem, nós somos todos partes de um quebra-cabeça divino que, quando resolvido, encontra o amor. Todos nós complementamos um ao outro. Nós precisamos entender isso. Nós nos complementamos uns aos outros. E o complemento vem através do entendimento das diferenças. É por isso que André Luiz vai nos dizer: lembre-se de que as outras pessoas são diferentes. E por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. Boa noite para Liliane, lá do perfil Uma Professora Espírita, uma amiga que eu tenho um carinho enorme, uma grande irmã que a quarentena propiciou nos conhecer. Para Juliana, uma querida amiga, uma querida irmã, lá da cidade de Catalão. Uma boa noite para Cidinha, uma querida irmã aqui de Patos de Minas, uma querida amiga. Para a Solamita, que também nós temos sempre a alegria de tê-la conosco aqui nos nossos estudos. Boa noite para todos, meus irmãos e minhas irmãs. Esse segundo ponto, eu acho fundamental. Esclarecer a base de entendimento fraterno. Polemizar, não. Buscar sempre esclarecer a base do entendimento fraterno. Quando você é apresentado a um pensamento diferente do seu, como você procura reagir a essa informação? Com conflito? Veja bem, vou ensinar uma coisa aqui, se é que eu posso ensinar alguma coisa, mas é porque eu estou trazendo uma experiência de vida de uma pessoa que já foi muito conflituosa. Eu, Uriel Augusto Guimarães Santos, já fui muito conflituoso e preciso trabalhar todos os dias para não deixar essa realidade vir à tona. Então eu preciso me controlar para não deixar o conflituoso que há em mim retornar. E eu aprendi algo que é chamado comunicação não violenta. Se alguém vem querendo discutir, polemizar com você e você responde na mesma faixa vibratória, você está adicionando combustível a um incêndio já preparado. Nós estamos adicionando combustível a um incêndio já preparado. Faça a seguinte experiência. Você que conhece uma pessoa que gosta sempre de polemizar, que está sempre com algumas pedras na mão, que vai sempre conversar numa atitude de muito bélica, de muita guerra, faça a experiência de uma comunicação não violenta. É mesmo, meu irmão? Que bacana! Mas veja bem, e se observássemos os fatos dessa maneira? Tenha uma voz calma, tenha uma energia calma, não entre no padrão vibracional da guerra. Mahatma Gandhi modifica a situação de um país inteiro, de uma sociedade inteira, liberta o seu país, o seu estado, com a não violência. O nosso mundo, o gênero humano encarnado nesse mundo, ele está acostumado a agir, nós estamos adaptados a agir na política do olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Né? Se você vier a me atacar, eu lhe atacarei em retorno. Quando nós apresentamos uma solução diferente ao bateu, levou, ao olho por olho, dente por dente, as pessoas violentas ficam sem reação. Elas ficam sem reação. Porque elas não estão acostumadas a lidar nessa esfera. E nós, logicamente, convidamos essas pessoas de comportamento violento a refletirem sobre os seus passos. Então, na próxima vez que alguém chegar até você com uma forma combativa, responda com a paz. É verdade, meu irmão.
Olha, que interessante o seu ponto de vista. O meu ponto de vista, com calma na voz, com calma na voz, a inflexão da voz é muito importante. Olha, o meu ponto de vista talvez não seja esse, mas eu respeito o seu posicionamento. Aqueles que estão acostumados a brigar não sabem responder ainda a um movimento pacífico. Estão aprendendo a responder a esse movimento. Responda com amor, como o Arley nos disse aqui. Responda com amor. Em uma expressão muito utilizada, você desarma o outro. Você transforma aquele campo vibracional. Aquele campo que ali está um pouco complicado, está um pouco raivoso, você transforma aquele campo vibracional. Você traz uma situação de cólera para a base do diálogo, para a base da fraternidade. E é isso que nós precisamos fazer cada vez mais. É por isso que, repetindo o ensinamento, esclarecer a base do entendimento fraterno. Traz para a base do diálogo. Às vezes é igual a Cidinha colocou para nós aqui, às vezes você vai até silenciar. Mas você traz para o entendimento fraterno. Não há guerra, não há guerra. Não, por favor. Não há resposta na base colérica, mas ofertando uma outra forma de conversa. Não fique polemizando as questões, isso não leva ninguém a nada. Isso traz mais dificuldades a uma situação já tormentosa. Esclarecer sempre a base do entendimento fraterno. Querido amigo do perfil Aprendiz Espírita 21, perfil maravilhoso, nós queremos deixar aqui o nosso boa noite a ele. A Francine Massucci, desculpa se eu falei o seu nome errado, minha irmã, nos fala aqui que esse tipo de atitude faz com que o outro aprenda também. Sim. Você convida o outro a refletir. Você convida o outro a meditar na transformação que ele deve operar no seu caminho. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Já perceberam o tanto que isso é chato? Eu estava conversando isso hoje. Eu disse a vocês que eu não pude estar aqui às 10 da manhã porque nós tínhamos um compromisso familiar. E eu estava conversando isso hoje com a minha mãe. Nós trazíamos algumas questões da nossa família e nós dizíamos o quanto é complicado você conversar com alguém e aquela pessoa, toda notícia que você entrega ao outro, aquela pessoa tem uma forma de trazer um antagonismo. Buscar naquela notícia, mesmo que ela seja positiva, buscar uma complicação, buscar um desdouro. Não é complicado nós conversarmos com pessoas assim? Você chega feliz com uma informação e aquela pessoa apresenta algo que é um balde de água fria. Não é complicado? Eu gosto de citar alguns exemplos, né? Você chega todo feliz. Nossa, consegui, estou aí num processo de exercício, de dieta, de reeducação alimentar e consegui já eliminar 5 quilos. Aí a pessoa vira para você e fala, então agora faltam só 20. Você está feliz trazendo uma informação e a pessoa fala, então faltam só 20 para ficar bacana. Ou você vai contar uma promoção no teu trabalho, todo alegre, e aquela pessoa que gosta de antagonizar sistematicamente diz a você, mas você ainda não é chefe? Ou então, eu sou um profissional da área do direito, eu vejo muito isso, as pessoas vão comentar que estão aprovadas em um concurso público, alegres, felizes, e aí aquele que gosta de antagonizar de forma sistemática diz, mas bacana, e quando você vai passar no concurso X, Y ou Z, ou você vai ficar nesse o resto da sua vida? É complicado conversarmos com pessoas assim, porque nós acabamos, é muito chato, igual a Janice nos disse, porque nós acabamos nos fechando. E aí eu faço agora o raciocínio contrário. Se nós observamos o quanto é complicado conversar com pessoas assim,
Por que muitas vezes nos comportarmos dessa forma? Por que eu tenho acompanhado muito isso nas redes sociais, inclusive eu tenho silenciado muitas pessoas nas minhas redes sociais de caráter pessoal, tanto o meu Instagram como o meu Facebook. Eu tenho silenciado muitas pessoas nesse sentido, porque nós sabemos os problemas do nosso país, do nosso mundo, as dificuldades tremendas que nós enfrentamos em todas as áreas, é um período de transformação. Mas eu costumo dizer que tem pessoas que são profetas do Apocalipse, que a cada nova tragédia, ao que nos parece, essas pessoas elas se rejubilam. Se há uma boa notícia, eu me lembro que no que se refere a essa pandemia que nós estamos vivendo, aquela vacina que estava sendo testada pela Oxford, foi interrompido o tratamento. Desculpa, foi interrompida a testagem. E aí eu me lembro que eu postei o seguinte, que bom que a testagem foi interrompida, porque quer dizer que há seriedade no processo. Ela é interrompida temporariamente para se observar o que está acontecendo, por que uma das pessoas que estava no grupo teste teve se eu não me engano, a mielite aguda, eu não sei se era esse o nome. Quer dizer que quando chegar a vacina até nós, todos os padrões científicos foram observados. E eu me lembro que eu postei isso. E aí no comentário da minha postagem, uma pessoa veio e disse, o mundo está perdido, não há salvação, nós vamos todos morrer. E aí eu tentei até explicar a essa pessoa, bom, primeiro morrer todos nós vamos, seja de idade, seja de doença, todos nós vamos desencarnar, né? Nós não vamos ficar aqui materialmente para sempre, né? A morte é um processo natural, tudo aquilo que tem seu início, todo o ciclo que tem seu início, ele precisa ser encerrado, por mais difícil que o seja. Então, realmente, morrer, desencarnar, todos nós vamos. Nesse ponto ela estava muito certa. Mas eu tentava explicar na minha postagem a essa pessoa que essa interrupção, isso, Janires, negativismo, brilhante a palavra, que essa interrupção era uma interrupção para seguir um protocolo de segurança. E era bacana nós observarmos se seguir esse protocolo de segurança. Porque quando a vacina for disponibilizada para o público, quer dizer que ela obedeceu aos padrões, aos critérios científicos estatuídos. Que nós precisávamos observar isso como uma questão positiva. E aí essa pessoa continua dizendo, nada presta no mundo, nada dá certo. Aí eu silenciei. A gente procura, é o ensino. Nós procuramos esclarecer a base do entendimento fraterno. Quando nós percebemos que não alcançamos o coração, porque aquela pessoa, ela é... E aí Kardec vai nos falar isso. Vamos trazer uma lição aqui da codificação. Kardec conversará conosco, tanto na introdução do Livro dos Espíritos, quanto no capítulo número 3 do Livro dos Médiuns, que é o capítulo intitulado do Método. Ele vai nos esclarecer o seguinte, quando você for conversar sobre a doutrina dos espíritos com uma pessoa, verifique primeiro se ela não é aquela pessoa que nega por sistema, que faz a negativa de forma sistemática, porque não há como conversar com essa pessoa. Então você se afasta. Se nós trouxermos aqui o ensino evangélico corretamente interpretado, é a questão de se julgar pérolas aos porcos. Não há, o coração naquele momento não será tocado. E você precisa aprender a se retirar. Aprender a se retirar para que aquilo ali não vire uma arena de batalha. Uma arena de batalha. Então, o Arley trouxe para nós aqui, as pessoas dizendo que 2020 acabe logo. Meus amigos, nós vamos ter dias difíceis, dias de tempestade. Outras pessoas vêm nos dizer que 2020 é um ano perdido. Olha, particularmente para mim, entendendo todas as dores desse ano, é um ano de muitas lutas e muitos desafios, mas particularmente para mim não foi um ano perdido. Eu acho que nós retiramos grandes aprendizados desse ano. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos esses antagonistas sistemáticos, para não sermos esses que sempre enxergam um problema, mesmo no dia mais ensolarado. Você está numa praia, o sol lindo, e aí se você sempre enxergar um problema, você vai observar a nuvem. Vai falar, eu acho que vai chover hoje à tarde. Nossa, eu não vou nem aproveitar a praia. Meu Deus, eu dou azar demais. Eu venho para a praia, o sol está esturricando, o céu está todo azul,
e ter uma nuvem longe. Aí se você for uma pessoa negativista, que gosta de antagonizar as situações, você vai olhar para aquela nuvem e falar, ah, mas pobre não tem sorte mesmo. Toda vez que vai para a praia, chove. É uma nuvem. É uma nuvem. Você deixou de prestar atenção no sol maravilhoso, no céu todo azul, e você começa a dizer, ah, pobre é complicado, não tem sorte. Não pode viajar para a praia que começa a chover. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos transformarmos nessas pessoas que sistematicamente antagonizam, que sistematicamente são negativistas. E por que nós temos que tomar cuidado com isso? Porque o padrão vibracional do mundo nos convida a sermos negativistas. O padrão vibracional da nossa coletividade, se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos precavermos, se nós não nos protegermos, se nós não nos blindarmos, o padrão vibracional do mundo convida-nos a ser negativistas. Ainda estamos atravessando esse padrão vibracional. As notícias que nós observamos nas mídias, seja o jornal, seja nas redes sociais, são notícias que perceberam que o negativo vende. Há um efeito muito interessante. Nós estamos em 2020, agora, hoje é dia 14, hoje é dia 13. Na sexta-feira nós comemoramos o 2020, 2001, 19 anos do 11 de setembro, quando os Estados Unidos da América sofreram aquele ataque terrorista terrível. E um ataque terrorista transmitido ao vivo. Eu me lembro que eu estava na faculdade, eu estava assistindo uma aula e ali, de repente, nós saímos mais cedo da aula. Quando eu cheguei em casa e liguei a televisão, e nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo, não era a época ainda dos celulares, dessa informação tão rápida, mas quando eu cheguei e liguei a televisão, eu peguei, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui vai se lembrar de onde estava. Eu liguei a televisão e eu peguei o segundo avião batendo no World Trade Center. Só que ali acontece um fenômeno interessante. As mídias perceberam que a divulgação de catástrofes vende muito. A divulgação de tragédia vende muito. Se você for pensar pela questão da audiência, quando há uma notícia catastrófica, quando há uma notícia de tragédia, vende muito. Uma notícia com teor negativista vende muito. O 11 de setembro ele é impactante nesse sentido. Porque foi uma transmissão de uma tragédia, de um desastre ao vivo. E o mundo parou para acompanhar aquilo. E aí os conglomerados eles acabam percebendo. As notícias, muitos que produzem a notícia, eles acabam percebendo. Peraí, isso vende muito. Isso dá uma audiência muito grande. E a partir daí percebam, façam um raciocínio objetivo, percebam que o paradigma da comunicação ele modifica. Observem hoje as notícias. Você vai pega uma página de jornal ou uma página de um site. Uma boa notícia vai estar como uma nota de rodapé. A notícia que escandaliza, a notícia da tragédia, ela vai ser a capa. Ela vai ser a capa. E é por isso que eu gosto muito de perfis, como por exemplo, Razões para Acreditar, Só Notícia Boa. Porque a capa desses perfis e tantos outros perfis, a capa desses perfis são boas informações. Eu digo com toda segurança, que o bem ele é muito maior nesse mundo. Mesmo trazendo aqui a informação da Daniele Cavalcante, né, que ela fala, a tragédia vem de muito porque nós estamos na faixa de prova e expiação onde o mal existe. Mesmo nós estamos ainda habitando um planeta de provas e expiações que se transforma, que se regenera, o bem no nosso planeta ele é em nível maior. O problema é que o mal chama mais atenção. E no livro dos Espíritos, os amigos espirituais vão nos dizer, os bons são tímidos.
Nós já explicamos aqui, em alguns estudos anteriores, qual é a ótica do mundo de provas e expiações. Nós temos a impressão incorreta que o mundo de provas e expiações é onde o mal caminha ao largo. Hoje nós temos 95%, de 100% da população, 95% são perversos. 95% são perversos. E essa não é a ótica do mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação é um mundo de reparação e aprendizado. Qual que é a ótica do mundo de prova e expiação? Nós temos uma quantidade de individualidades perversas, nós temos uma quantidade de individualidades muito boas e nós temos uma grande massa que é omissa, que nada faz. E quando há uma grande massa que é omissa, o padrão vibracional que impera é daquele que faz mais barulho. Ou seja, aqueles que ainda estão em contrariedade com o bem. O nosso papel é não sermos mais tão omissos. É não nos entregarmos à negatividade. É entendermos que há muita coisa boa e que prepondera nesse mundo. O bem, ele é preponderante nesse mundo. A nossa faixa vibratória que não está sintonizando nesse bem. O Covid-19 é uma tragédia? É uma tragédia. É uma doença dificílima? É uma doença dificílima. É um desafio. Quantas pessoas não estão chorando pela despedida de entes queridos? Então, ele é uma tragédia. O Covid-19 é uma doença dificílima. É um desafio gigantesco que a humanidade está sofrendo. Mas veja que interessante. E aqui, é lógico, eu não espero, não quero, não estou convidando aqui a todos. O nosso objetivo de estudar a obra Sinal Verde é o amor ao debate. Eu coloco o meu raciocínio, eu respeito o raciocínio de todos, aqui é o amor ao debate. Mas eu fico pensando, não seria muito mais interessante abrir uma notícia de jornal, frente a essa tragédia que nós estamos vivendo, da seguinte forma: apesar de o número de mortos ser X, tantos milhões já se encontram curados da Covid. Porque, veja bem, nós nos concentramos no número de vidas ceifadas, que é terrível, não estamos aqui negando isso, mas nós nos esquecemos que em outra senda há milhões de pessoas que já foram curadas. Então nós precisamos observar os dois lados da moeda. Nós precisamos observar as duas questões. Há uma perda irreparável no que se refere a vidas por essa pandemia que nos atingiu, mas há uma esperança absurda com milhões de pessoas que já se encontram curadas. Eu observo isso na minha cidade. A minha cidade é uma cidade de 130 mil habitantes, é uma cidade pequena. A minha cidade é uma cidade pequena. E aí eu abro o site de notícia da minha cidade, nós estamos em 42 óbitos. 42 óbitos pelo Covid. Mas nós temos 2.000 pessoas que se infectaram e já estão curadas. Mas qual que é o título da notícia? 42 óbitos. E no final da notícia, de forma muito tímida, comenta-se sobre os 2.000 que já estão curados. Então, veja bem, eu acredito que nós precisamos nem tanto ao céu, mas nem tanto ao inferno. Não um otimismo, aquele otimismo besta, aquele que eu chamo de otimismo besta, de dizer que nada está acontecendo, não é isso que nós estamos falando aqui, mas também não o pessimismo destrutivo. Ah, nós vamos todo mundo morrer. Bom, é aquilo que eu disse mais cedo. Morrer todo mundo vai. Todo mundo vai. Entender a dificuldade, e isso vale para a nossa vida inteira. Isso vale para a nossa vida inteira. Não, tudo bem, o Juvenilson trouxe uma informação muito importante. Só falando dos que desencarnaram, o povo não está cuidando. Né? Se falando só dos curados, pode ser que piore as coisas. Mas, Juvenilson, eu entendo o seu raciocínio, mas eu costumo ver a vida por um lado um pouco mais positivo. Eu acho que nós temos que ter um pouco mais de esperança. Eu não acredito que o terror oriente a massa. Eu acredito que as informações lúcidas e de esperança instruem mais.
Nós precisamos observar os dois lados da medida. Mas eu trouxe, o meu querido amigo Juvenilson, meu querido irmão, eu trouxe um exemplo para trazer para a nossa vida particular. Porque no nosso dia a dia nós temos problemas e felicidades, só que nós estamos treinados a observar somente as dificuldades. Além dos problemas, tem muita coisa boa acontecendo no seu dia. É por isso que eu falei aqui. Foi por isso que eu fiz toda essa construção de raciocínio. Além das dificuldades que você enfrenta, tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. Mas como nós estamos adestrados a estarmos sempre antagonizando, a sermos negativistas, a observarmos o lado mais sombrio da situação, nós só observamos as tragédias e as quedas pelas quais nós passamos. Mas nós nos esquecemos o quanto nós somos vitoriosos, o quanto nós somos iluminados, o quanto há bênçãos no nosso dia. É por isso que eu fiz todo esse raciocínio. Nós trouxemos essa ideia de que notícia ruim vende muito e aplicamos no nosso dia a dia. Então sempre que eu vou conversar com alguém, às vezes por querer que o outro se apiede de mim, eu entrego o meu problema, eu entrego a minha dificuldade. Mesmo nas dificuldades tem muita coisa boa acontecendo. Veja bem, vocês perceberam o que eu disse aqui? Também não é ter aquele otimismo besta de dizer, eu não tenho dificuldade na vida. Não é isso que eu estou falando. É reconhecer que as dificuldades existem, que os problemas existem, mas a gente vai ponderando. Apesar das dificuldades, eu tenho muitas bênçãos. Apesar dos problemas, tem muita coisa boa acontecendo. E ponderando, meditando, raciocinando, eu vou vencendo todos os obstáculos que são apresentados. O Bastos Arthur vai trazer para nós aqui. O mais importante é ponderar a informação. E isso ponderar na nossa vida. Na nossa vida. Nós precisamos ponderar, veja bem, mais uma vez, eu trouxe os exemplos maiores para a gente conversar sobre a questão mais particularizada, para a questão do nosso dia a dia. Não enxergue apenas os problemas nos seus passos. Não enxergue apenas as nuvens de tempestade. O sol ainda está brilhando para você. Saiba encontrar o sol, mesmo nas trevas mais densas. Não seja, e aí é o ensino de André Luiz, não seja um antagonista sistemático. Adriele, boa noite, minha irmã, lá do perfil Aprendiz do Espiritismo, _. Inclusive a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, publicou um estudo dizendo que a Covid pode estar infectando o cérebro. Porém, todos os ratos infectados nos pulmões se recuperaram. Ela vai trazer uma informação aqui para nós. Então, é o que eu estou dizendo. É perceber. Não sejamos antagonistas por sistema. Ela coloca, mesmo que apesar da seriedade, nós podemos nos recuperar. Então, não desdenhemos do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade, mas também não fiquemos sem esperança. Não fiquemos sem esperança. Não nos entreguemos ao desânimo. Isso vai te ajudar nas provações que você passa dia a dia. Você pode claramente, isso aqui é importante demais, você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. E aí nós vamos fazer um ensino conjunto aqui com a próxima lição. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Nós podemos claramente discordar sem ofender. Você pode não concordar com nada do que eu estou dizendo aqui. E é o seu direito. Mas você não precisa me ofender. Eu posso não concordar com nada do que você vai digitar aí. E é o meu direito. Mas eu não preciso te ofender. Nós não precisamos concordar com tudo o que nos é falado. Mas nós não devemos ofender o outro por não concordarmos com aquilo que ele defende. Abra o teu Facebook agora.
Quantas pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo isso que nós estamos falando? A pessoa observa lá uma publicação de um amigo na rede social, não concorda, e ao invés de simplesmente ler a publicação e falar, olha, eu não concordo, ok. Essa forma de pensar também existe. Perfeito. Ele pensa assim, eu penso diferente. Ah, mas aí surge aquilo que eu chamo o defensor da justiça. Eu preciso ir lá comentar. Eu preciso ir lá mostrar meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é o mais correto. E aí, quando eu vou mostrar meu ponto de vista, eu acabo ofendendo o outro. Não, você não precisa ir lá mostrar seu ponto de vista. Se você vai, no seu texto, ofender aquela pessoa, você não precisa e não deve ir lá mostrar seu ponto de vista. Leu, não concordou? Scroll, passa a barra, passa o feed de notícia. Aquela pessoa continua publicando e você continua não concordando? Silencia ela. Está te incomodando? Silencia. Silencia. Você gosta de pensar como você gosta de pensar, correto? O outro também. Então dê aos outros o direito de pensar da forma que eles querem pensar. E isso é importante porque isso gera catástrofes. Eu não concordo com o que você está falando, então eu vou guerrear com você. Daqui a pouco nós estamos, e se já não acontece, daqui a pouco nós estamos matando um ao outro nas ruas, porque nós não concordamos com o que o outro fala. E quantas vezes nós já não percebemos isso acontecer? Eu não concordo com a forma que o outro vive a sua vida, então eu vou bater nele. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não concorda? Meu amigo, bola pra frente. O outro tem o direito de ser da forma que ele quer ser. Você tem o direito de ser da forma que você quer ser. Isso aqui eu acho importante. Você afasta as palavras agressivas do seu vocabulário. Você que nos acompanha agora, sabia que há uma forma de dizer não sem falar não? Gente, quando eu aprendi isso, foi uma libertação para mim, vocês não têm ideia. É como se um portal místico estivesse aberto. Há formas de falar não sem falar não. Há formas de mostrar discordância sem ser mal educado. Tudo está na base da comunicação. Estude você mesmo a forma que você está falando. A Leninha colocou algo legal, ensina aí, veja bem. Alguém te pede uma coisa e você não concorda com aquilo que está sendo pedido. Ao invés de você soltar e falar o seguinte, aquele não, sabe aquele não seco? Não. Você pode simplesmente dizer, ô meu irmão, que interessante esse seu pedido, mas vamos analisar? Talvez seja melhor agirmos por outro caminho. O que você acha? Tem um rapaz, um senhor muito respeitado, chamado Sócrates. Já ouviram falar de Sócrates? Um dos precursores do cristianismo, da ideia cristã. Tenta agir igual ele. Sócrates tinha uma coisa que era chamada parir ideias. Maiêutica. Você não coloca a sua ideia pronta no outro. Você convida o outro ao raciocínio. Você convida o outro ao raciocínio para que o outro possa parir, pelo seu esforço, as suas próprias ideias. Deixe simples. Meu irmão, é verdade. Que interessante. Mas, veja bem, vamos escutar esse ponto de vista. Só um minutinho. Eu quero falar só um minutinho aqui, com todo respeito. Deixe-me apontar esse outro ponto de vista. O que você acha dele? Convide o outro ao raciocínio e não ao conflito. Convide o outro ao raciocínio e não ao conflito. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. Algo que nós já dissemos aqui. Cada um pensa, cada um tem a sua forma de pensar.
Nós precisamos respeitar isso. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Aqui eu preciso começar a tomar cuidado com o tempo, que já são 15:09, daqui a pouco o Instagram nos desliga aqui, mas nós vamos conseguir vencer. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Vamos trazer a história de novo de Jerônimo Mendonça e Francisco Cândido Xavier, uma história que eu sempre gosto de contar aqui. A senhora chega para Jerônimo Mendonça já com uma ideia pronta, que ela estava completamente apaixonada pelo marido da sua vizinha. E que ela iria, ela foi conversar com o Jerônimo Mendonça, ela foi conversar com o Chico, mas ela já estava com o raciocínio pronto. Ela iria tentar alguma coisa. Jerônimo, entendendo a gravidade da situação, utilizando-se de uma verdadeira indulgência, sem julgar, ele diz à senhora que tivesse muita calma e aguardassem o Chico chegar, porque eles iriam então conversar. Quando o Chico chega, Jerônimo transmite a história da seguinte forma: Chico, a nossa querida irmã está completamente admirada pelo jardim da sua vizinha, pelas flores, pelas cores, pela beleza do jardim da sua vizinha. E está aqui nos dizendo que irá arrancar de qualquer forma uma dessas flores, porque precisa dessas flores. Chico, já entendendo a situação, dirá à irmã: Ô minha irmã, por que não buscas plantar por você mesmo o seu jardim? Cultivando com o tempo adequado, levando ali todo o teu amor, todo o teu carinho e todo o teu afeto. Cultive as suas próprias flores. O quanto a sua vizinha irá ficar chateada se você arrancar uma dessas flores do jardim que ela cuidou com tanto carinho. Perceberam? Você auxilia sem ferir. Você mostra um outro pensamento sem julgar. Uriel, mas nós estamos falando de Chico e de Jerônimo Mendonça, mas nós temos que... particularmente, eu procuro me mirar nesses grandes exemplos. Nós precisamos olhar para esses grandes baluartes do gênero humano. Se a gente quer melhorar, a gente tem que se guiar por aquilo que é melhor. Então, olha que interessante. Quantos de nós não se comportaria como? Mas você está louca? É marido da tua vizinha, é casado? Você está ficando maluca? E aí, quando você parte para esse comportamento, você afasta a pessoa. Mas quando você compreende, quando você traz um exemplo lúdico, você convida a pessoa à reflexão. Boa noite para a Lu, Olhos Verdes, estava com saudade de você, minha irmã. Outra grande história que eu acho muito interessante falarmos, um estudante chega para um grande mestre, um grande monge budista, e diz a ele que tinha lido muito e que estava ali para conversar, queria discutir os assuntos. Pana Luiz, manda uma mensagem para nós, vamos combinar, se tem algo que a gente gosta de fazer é live, tá bom? Só mandar uma mensagem para nós. Nós adoramos dialogar. E aí esse grande mestre, ele ali vai trazer um chazinho. E aí coloca para o estudioso uma xícarazinha de chá, e o estudioso está falando, que ele queria discutir o assunto, ele está falando. E o mestre, então, começa a servir o chá. E ele não para de servir o chá. E a xícara, logicamente, não comporta aquele volume e derrama. E aí o estudioso fica incomodado e fala: pelo amor de Deus, você não está vendo que a xícara está cheia? Para de colocar o chá. E o mestre diz o que a ele? Convidando ao raciocínio: assim como essa xícara está cheia, você também está. Qualquer informação que nós colocarmos através do diálogo irá derramar. Ou seja, sem ser ofensor, sem ser mal educado, convida aquele estudioso a uma reflexão. É preciso esvaziar-se para aprender. Então, uma forma lúdica. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, outro ponto importante, geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz?
Ah, olha que lindo isso. Na tua vida, você quer ter razão ou você quer ter paz? Você quer estar sempre certo? Ou você quer ter paz? As pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, geralmente são aquelas pessoas, como nós já temos muitos compromissos com elas, geralmente são com essas pessoas que nós discutimos mais. Aí fica ali uma semana, um não olha para a cara do outro. Eu tô com medo aqui da gente extravasar o tempo, mas hoje várias histórias surgiram. Eu me lembro que um amigo meu chegou uma vez e disse que tinha uma semana que não conversava com a esposa. Que eles estavam brigados. Aí eu perguntei, tá, mas o que aconteceu? Ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, nós estamos uma semana sem conversar um com o outro. Não, mas vai lá e pergunta para ela o que aconteceu. Eu, não vou, nós estamos uma semana sem conversar um com o outro, nós estamos brigados. Então fica aquele exercício de um querer ter mais razão que o outro, a gente da nossa casa quer ter mais razão que o outro, e a gente acaba perdendo a nossa paz. Vale a pena atormentar aquelas pessoas que estão ao nosso redor simplesmente por termos razão? Há momentos que é preciso ceder. Ceda pela sua paz. Já não precisa ganhar tudo. Na verdade, nós não estamos aqui para ganhar, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Gostei do que a Juliana trouxe para nós. Juliana, boa noite, minha irmã, tudo bom? O problema é que muitos não sabem o que é paz. Acham que é só sentir em momentos zen, isso é tranquilidade. Olha que bacana o que a Juliana trouxe para nós. Então, não venda a tua paz para querer estar certo, para querer ter razão. Não faça isso. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. As realidades essenciais da vida, as realidades essenciais do espírito, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Quando nós vamos cedendo aos problemas secundários, ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, nós estamos aprendendo a ter fidelidade às realidades essenciais, àquilo que é verdadeiro, àquilo que importa. E o último ensino de André Luiz. Antes, de falar sobre esse último ensino, vamos deixar alguns recados aqui. Todos os nossos estudos da obra Sinal Verde estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. Se você veio hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Normalmente, se não houver nenhuma excepcionalidade como houve hoje, esses estudos são sábado e domingo às 10 horas da manhã, aqui no canal do Espiritismo 24 Horas, mas eles ficam sempre disponíveis. Acabou o estudo, nós já colocamos ele em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. E você, que tem vontade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nunca teve a oportunidade, em nosso canal do Spotify, Espiritismo 24H, nós temos um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já estamos analisando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós já estamos falando sobre as causas anteriores das aflições, e é também um momento de reflexão que eu convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, a participar. O último ensino de André Luiz nesse capítulo. Se alguém... Escutem o brilhantismo. Se alguém diz que pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir ao outro, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Ou seja, se o outro chegou para você, apontou por uma pedra e falou assim, isso aqui é madeira, você vira para ele e fala assim, bacana, meu irmão, você está enxergando a pedra, mas você fala, perfeito, você está acreditando que isso aqui é madeira, que essa pedra é madeira? Maravilhoso, meu irmão. Essa é a sua forma de acreditar. Essa é a sua forma de crer. Eu respeito o seu posicionamento. Porém, e aí vem um ponto importante, para nós não sermos coniventes com atitudes erradas. Porém, aí sim, se aquela pessoa pegar a pedra ou a madeira para ferir ao outro, aí você precisa tomar uma atitude. Que atitude? Pegar outra pedra e outra madeira para bater naquela pessoa? Não. Você argumenta
quanto à impropriedade daquele gesto insano. Vocês perceberam a grandeza desse ensino de André Luiz? A pessoa virou para você e falou assim, essa pedra aqui é madeira, eu acredito que isso aqui é madeira. Você fala, ok, se você acredita que é madeira, você não quer olhar outra vez, não? Você não quer? Talvez é a luz do sol, talvez o reflexo não está te ajudando. Olha de novo, é madeira mesmo? É madeira. Você fala, bacana, é madeira. Pronto. Agora, se a pessoa pegar a pedra ou a madeira, você não vai ficar conivente. Para atingir outro, para bater em outro, você não vai ficar conivente. Porque aí nós vamos ser os omissos que permitem que esse mundo de provas e expiações ainda exista. Você não vai ficar conivente. Mas como você vai agir? Você não vai pegar outra pedra e outra madeira para atingir uma pessoa que quer atingir o outro com uma pedra ou uma madeira. É igual eu fico olhando às vezes nas redes sociais, as pessoas viram e falam o seguinte, tem que morrer, tal pessoa tem que morrer, tem que ir lá e matar. Veja bem, quando você tem um pensamento como esse, você já percebeu que você está se transformando no objeto que você está julgando? Você já fez esse raciocínio lógico? Quando você começa a dizer nas suas redes sociais que tal pessoa tem que morrer, que fulano tem que morrer, que se eu pudesse eu matava essa pessoa, você está se transformando naquilo que você recrimina. É ilógico. É ilógico agir assim. Então, se você está percebendo que está alguém pegando uma pedra, pegando uma madeira para atingir o outro, você não vai se comportar como essa pessoa. Você não vai pegar uma pedra ou uma madeira para bater na cabeça dessa pessoa. O que você vai fazer? Você vai argumentar com indulgência, com caridade, com compreensão, com entendimento. Você vai argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Jerônimo, eu estou apaixonado no marido da minha irmã. No marido da minha vizinha. Chico, a nossa irmã, está admirada pelo jardim da vizinha e quer retirar uma flor. Olha a forma, a argumentação quanto à impropriedade do gesto insano. Precisamos aprender. Nossos amigos estão dizendo, nós também temos os grupos no WhatsApp, que são os momentos de paz. Aqueles que quiserem participar dos nossos grupos do WhatsApp, deixem mensagem no nosso direct, não aqui. Mandem um direct aqui para o perfil do Espiritismo 24 Horas, que nós enviamos o link dos nossos grupos de WhatsApp. Então veja bem, nós temos canal no YouTube, inscreva-se, curta, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações. Nós temos um canal no Spotify, Sabe aquela musiquinha que você põe para correr naquele aplicativo? Nós temos um canal lá, Espiritismo 24H, com estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos também os grupos de WhatsApp. Basta você deixar um direct aqui para nós, que nós enviamos os links. Ou no perfil da Adriele, eu vou colocar até a Adriele aqui. Manda para a Adriele uma mensagem. Manda lá no perfil dela, Aprendiz do Espiritismo, _, e com certeza ela envia o link para vocês. Tá bom? No mais é isso. Hoje nós tivemos quase que 1 hora de estudos. Eu agradeço a presença de todos. Que os méritos das nossas palavras, se é que nossas palavras possuem algum mérito, possam atingir cada vez mais corações nessa conexão de amor a que estamos todos adstritos e que mais cedo do que nunca nós possamos perceber que somos o caminho e somos a transformação que queremos observar nesse caminho. Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus irmãos.